Boa noite, pessoal. Vamos resolver essa lista de exercícios, certo? Então, vamos lá. Número 1. Considere os seguintes conjuntos dos elementos. Aí você tem 3 conjuntos de elementos aqui. 4, na verdade, né? O conjunto que apresenta metal alcalino terroso, calcogênio e gás nobre, respectivamente, é. Para fazer esse, você vai precisar da tabela periódica, certo? Tem um site ptable.com, que tem a tabela, você consegue mexer nela, ó. É bem legal. Mas voltando ao exercício, vamos lá. Metal alcalino. Nas 3, você tem o metal alcalino primeiro certinho. Próximo, você vai olhar lá na tabela, metal alcalino terroso. O mercúrio é o metal alcalino terroso? Volta lá. Não, o mercúrio não é um metal alcalino terroso. O cálcio é. O enxofre não é. Berílio é. Então, ou vai ser A2 ou A4, certo? Próximo. Calcogênio. Ou é 2 ou é A4, então vamos lá. O enxofre ou o iodo? Calcogênio, lembra a família aqui? Enxofre. Iodo não é, porque o iodo é um halogênio. Então, volta lá. Se o iodo não é, o enxofre é. Resposta certa, letra certa é o número 2, letra B. Então, aqui nós respondemos a nossa primeira questão. 4. Considere os elementos x com número atômico 17 e y com número atômico 12. Podemos afirmar que x é a metal e y é metal. X e y são metais. X é a metal, y é a metal, x e y são ametais. Olhando lá na tabela, o x, ele vale 17, certo? Qual elemento aqui que vale 17? O cloro. O cloro, ele é um metal ou ametal? O cloro, ele é um ametal, certo? Você pode ver aqui que esse verdinho claro corresponde a outros não metais. Outros não metais, só o verdinho. Então, o cloro, ele é um ametal, certo? Então, o nosso X é um ametal. E o nosso Y, 12? 12, o magnésio. O magnésio, ele é um metal alcalino terroso, certo? Então, ele é um metal. Voltando no exercício. Se esse aqui é um ametal e esse é um metal, a resposta certa é a letra A. Letra A, X é ametal e Y é um metal. Questão 3. Os elementos cálcio, bromo e enxofre pertencem respectivamente às famílias do... Então, para começar, sem tabela, tem que fazer a distribuição. Com tabela, é só olhar lá na tabela, certo? Vamos lá na tabela. O cálcio. O cálcio faz parte da família dos metais alcalinos terrosos. E se você for ver, ele vai terminar, se você fizer a distribuição, ele vai terminar em S2, certo? Se ele termina em S2, ele faz parte dos metais alcalinos terrosos. Os metais alcalinos terrosos terminam em S2. Então, vamos olhar aqui. Letra A já não é. Letra B pode ser, letra C pode ser, letra D não é. Então, vamos riscar o que não é. Bromo. Vamos olhar lá de novo na tabela. O bromo, ele faz parte da família dos halogênios, certo? Olha o bromo aqui. Ele vai terminar em P5. Então, se na sua distribuição terminar em P5, é porque ele faz parte da família dos halogênios, certo? Voltando aqui, vamos lá. O bromo, ele faz parte dos halogênios. Então, aqui o segundo já não pode ser, que é metais alcalinos. Então, essa resposta aqui já estaria errada. Sobrou a letra C. Nossa resposta
brigando aqui com o negócio. Letra C. Metais alcalinos, alcalinos terrosos, halogênios e o enxofre, da sua vez, vai fazer parte dos calcogênios. Questão 2. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como? Ou você olha na tabela, mas, como eu digo, você tem que aprender a fazer alguns exercícios sem olhar na tabela, porque pode ser que tenha algum exercício na prova mesmo, não vai ter a tabela para consultar, certo? Então, como que a gente faz esse sem olhar na tabela? Sem olhar na tabela, a gente consegue encontrar fazendo distribuição eletrônica, certo? Tem duas formas. Primeiro, olhando a última camada de valência aqui. Qual que é a camada de valência dele? É o terceiro, certo? Terceiro. Quantos elétrons ele tem na última camada de valência? 8. Tem 6 aqui e 2 aqui. Ele tem 8 elétrons. Para começar, se ele tem 8 elétrons na última camada, quer dizer que ele já é um átomo estável. Só tem um grupo de átomos que são estáveis na última camada. Esse grupo é o gás nobre. Então, por aqui, a gente já responde a questão. Mas vamos dizer que você não sabe que o gás nobre, eles são estáveis na última camada. Como que eu vou saber? Tem outra forma? Tem. Pelo P6 aqui. Lembra que tem uma tabelinha? Quando os elementos terminam em P, eles são da direita, certo? Então, olhando lá na tabela, são P1, P2, P3, P4, P5, P6. Vai ser o gases nobres também. E quem é o 18? 18 é o argônio, certo? Voltando lá, questão 5. A configuração eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p4, caracteriza uma família pertencente à família dos... Lembra que eu falei? Termina em P, é lá do lado direito. P4, é só você contar aqui, vamos lá. De novo. P1, P2, P3, P4. P4 é a família dos calcogênios. Então, voltando lá. Família dos calcogênios. Resposta, letra C. Questão número 6. Sabendo que os elementos químicos 1 e 2 apresentam as seguintes configurações eletrônicas, marque verdadeiro ou falso. 2 é um metal alcalino. 2 de cara já dá para ver que ele não é um metal alcalino. Por quê? Metal alcalino termina em S1. Então, essa aqui já é falsa. 2 possui número atômico igual a 12. Vamos contar? 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Mais 2, 12. Verdadeiro. 1 é um semimetal. 1, vamos ver o número dele. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 20, 30, 33. 33 corresponde ao arsênio. O arsênio, ele é um semimetal. Então, verdadeiro, certo? Verdadeiro. Próxima alternativa. 1 localiza-se no quarto período da família 3A. 1. Realmente ele está no quarto período. Tá? Na última camada de valência dele é 4 e a última camada de valência é o que corresponde ao período. E família 3A. Ele não é o P3? Vamos olhar na tabela. P1, P2, P3. Falando aqui que ele está no P3. Mas tem uma coisinha errada. Porque família é família 1A, 2A, 3A, 4 e 5A. Se o arsênio, que é o 33, está aqui na família 5A,
então ele não pode pertencer à família 3A. Então, ele realmente corresponde ao quarto período, aqui ó, quarto período, 4 aqui, mas ele não está na família 3A, ele está na família 5A. Questão 9. Os elementos representados pelas configurações eletrônicas 1, 2, 3 e 4 estão localizados em quais períodos e famílias da tabela periódica? Relembrando, período é a camada de valência, a camada mais alta. Então, 1 está no quarto período, 2, quarto período, 3, segundo período. Segundo período aqui. E 4, quarto período, que é o nível energético mais alto. E falando de famílias, a família termina em S1, são os metais alcalinos. P5 é uma família antes dos gases nobres. Os gases nobres sempre terminam em P6, certo? Então, P5 vai ser os halogênios. Sendo assim, você também já responde a questão da 3, que também é halogênio. D1, notem que aqui tem uma pegadinha. Quando se fala de família, é onde termina, não é o nível energético. Então, se aqui termina em D1, quem termina em D? Questão 7. Com base na tabela periódica a seguir, em que as letras representam elementos químicos, determine o calcogênio, os metais de transição, elemento de maior raio atômico, elemento mais eletronegativo e elemento de maior energia de ionização. Vamos lá. Tem algum calcogênio aqui? Lembra? Calcogênio, halogênio. Calcogênio, letra G. Então, aí, a letra G, ele é um calcogênio, certo? Então, calcogênio, letra G. Os metais de transição. Onde estão os metais de transição? Eles estão aqui, certo? Nesse meio. Então, metais de transição, C e D. O elemento de maior raio atômico. Lembra que a gente viu que o raio atômico cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda, certo? Então, o de maior raio atômico é a letra B. O elemento mais eletronegativo. A gente vai ver que a eletronegatividade, ela já vai no sentido da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, o mais eletronegativo é o H. O elemento de maior energia de ionização. A energia de ionização segue o mesmo padrão do eletronegativo, então ele também é o H. Questão 8. Na 8, se a distribuição eletrônica do átomo, tem a distribuição dele aqui, então pertence à família 3A. Essa já não é, porque da família 3A é quando você vai terminar em P1, certo? Isso daqui terminou em P3, já não é a letra A. Apresenta o último subnível P completo. Não, porque se o P ele vai até 6, aqui está P3, então o subnível P dele não está completo. É um metal de transição? Não também, porque os metais de transição terminam em D. Pertence à família do nitrogênio. Então, vamos conferir lá na tabela. P3, P1, P2, P3, família do nitrogênio, certo? Então, se ele termina em D1, ele faz parte dos metais de transição. Questão 10. Fazendo associação entre as colunas abaixo, que correspondem às famílias de elementos, segundo a tabela periódica, a sequência numérica abaixo é.
Vamos tirar isso aqui. Vamos começar pelo mais fácil. A última família, o último grupo, é os gases nobres, certo? Então, vamos lá. Vamos começar por eles. Gases nobres, último grupo, grupo 18. Então, aqui, gases nobres. O anterior aos gases nobres são os halogênios. Então, halogênios aqui é o 5. E o anterior aos halogênios sempre vai ser os calcogênios, certo? 4. Metais alcalinos são os primeiros, grupo 1. Em seguida deles vem os terrosos, grupo 2. 3. Pronto, já temos a nossa sequência aí. Questão 11. O subnível mais energético do átomo de um elemento no estado fundamental é 5p4. Se ele é 5, a gente já sabe que ele faz parte do quinto período, certo? E se ele é P4 e você for conferir lá na sua tabela periódica, P1, P2, P3, P4 e quinto período, vamos lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período. Vocês vão ver que é o telúrio, número 52. Isso já responde a nossa questão 52, quinto período, família 16 ou 16A. Nossa última questão, a 12. Sobre os elementos apresentados na tabela abaixo, é correto afirmar que 1 e 2 são líquidos à temperatura ambiente. 1 e 2 é o hidrogênio e o hélio, são gases, então não são líquidos à temperatura ambiente. 3 é um gás nobre, não, 3 ele é um halogênio. 7 é um halogênio, não, 7 ele é um gás nobre. D, o raio atômico de 4 é maior que o de 5 e menor do que o de 9. A gente viu que raio atômico ele cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, o 4 ele é maior que o 5 e menor que o 9. Então, tá correto. A nossa resposta será a letra D.